Como diz o cantor, há quanto tempo não lhe vejo, um prazer rever sua pessoa. Antônio Carlos Valadares. De Roberto aqui no 999191008. Pergunta a Valadares: como ele vai votar na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sobre a reforma trabalhista? Esta foi uma boa pergunta para o momento que nós estamos vivendo, já que até a próxima quarta-feira a CCJ do Senado terá que definir se permanece o relatório do senador Paim ou o relatório anteriormente aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Eu quero relembrar... Inclusive você me disse ontem que tinha uma revelação a fazer, né? Fica à vontade. Eu quero relembrar que esta mudança proposta pelo governo, ela foi muito pequena em relação ao que saiu da Câmara. O relator empreendeu mudanças substanciais e muito graves no texto inicial, ao ponto em que mais de 100 dispositivos da CLT foram alterados. Isto é, praticamente uma nova CLT está sendo instituída com essa mudança do governo. Mas o governo disse que não está mexendo na CLT. Está mexendo é muito. 100, é muito, né? 100 dispositivos, no mínimo, foram alterados. 100 dispositivos? 100 dispositivos da CLT. Seria, eu tomaria o tempo aqui dos ouvintes, falando sobre algumas coisas, sobre a jornada intermitente, sobre a remuneração por produtividade, o trabalho remoto que não existia, o descanso remuneratório, sobre férias, trabalho temporário, terceirização, contribuição sindical, demissão, acordo coletivo e assim por diante. Inclusive o acordo que é feito entre o empregado e o empregador vale mais do que a própria lei. Ora, mas diz que se for benéfico para o trabalhador, num momento como esse... Aliás, vale mais do que o acordo feito pelo sindicato. Né? Vale mais, o acordo... Vale mais do que o acordo coletivo. O acordo vale mais do que a lei. Exatamente. Inclusive. Isso. E o que é que acontece? Num período como este, onde há um desemprego avassalador, de mais de 14 milhões de desempregados. Um empregado que não diga não, que concorda. Ora, é difícil. Vai ficar sem emprego. No momento em que ele vai conversar com o patrão, ele vai numa situação ele vai bastante ser nenhuma frágil. retaguarda. Vai ser nenhuma retaguarda. Você não é retaguarda e faz qualquer acordo para a retomada do emprego. Bom, mas vamos falar sobre a votação. Eu, inclusive, quero aproveitar para dizer que apresentei 12 emendas, para que não se diga lá no âmbito do governo que eu não quis contribuir para melhorar o projeto. Se as 12 emendas forem aprovadas, aí já é um caminho que não vão ser. O objetivo do governo é aproveitar os votos que tem, a maioria que tem no Senado Federal, e não aprovar nenhuma emenda. A ordem do governo é que, do jeito que saiu da Câmara, tem que sair do Senado para a sanção presidencial. Significando dizer que a situação do Senado é apenas homologatória. Você apresentou e que sempre foi 12 emendas que estão lá na comissão. Se a comissão aprovar as 12 emendas. Não vai aprovar. Mas se aprovar. Eu estou querendo debater. Porque o que está acontecendo neste momento? O Senado sempre foi, historicamente, a casa revisora. A instituição, até pela presença de ex-governadores, de ministros, de ex-ministros, de pessoas experientes, uma casa capaz de retomar o debate sobre qualquer assunto. Isso. E levar de novo para a Câmara, caso a matéria mereça um aperfeiçoamento, que é o caso da reforma trabalhista. Então, todos os senadores estão da oposição, como aqueles independentes, estão empenhados em fazer as mudanças. Não só os da oposição, também aqueles que têm uma aproximação com o governo estão tentando fazer mudanças e não conseguiram até agora.
Só na Comissão de Justiça, que por uma maioria de 1 voto, o relatório do senador Paim foi aprovado. Então, voltando à história, ao histórico da minha participação nesse processo, a reforma trabalhista, ela foi aprovada na madrugada de uma quinta-feira de 27 de abril. Na Câmara. Na Câmara dos Deputados. No dia, não é? No dia 30 de abril, isto é, eu já prevendo que a matéria iria, logicamente, naqueles termos, para o Senado, eu enviei para o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que é a pessoa mais ligada, né, que tem autoridade para receber demonstrações, sugestões dos parlamentares, eu enviei para ele a seguinte correspondência por e-mail. Qual foi o dia? Qual foi a data? No dia 30. Dia 30 de? 30 de abril. De abril, pois de abril. Encaminhou para Eliseu Padilha. O ministro Eliseu Padilha. Dirige-me a Vossa Excelência, ao ministro Padilha, não para reclamar das demissões de pessoas indicadas por deputados federais por não terem votado na reforma trabalhista. Porque você se lembra que houve uma retaliação do governo federal contra aqueles parlamentares que votaram contra a reforma trabalhista. E eu estou dizendo aqui que não estou reclamando. Na verdade, quero manifestar a minha discordância com um método truculento que o governo agora resolveu adotar ao assinar atos claramente vistos como de pura retaliação, mesmo tendo sido vitorioso na Câmara. Quer dizer, o governo ganhou, mas ficou com raiva daqueles que votaram contra. Sei. Para dar um recado, naturalmente. Aí, tá na carta. Pergunto, senhor ministro, com isso, pretende-se dar um recado duro ao Senado, que deve aprovar essas medidas já decididas pela Câmara dos Deputados, sem manifestar divergências quanto ao seu conteúdo? E tentar na Câmara a aprovação da reforma da Previdência, oferecendo cargos aos que se dispuserem a votar? Devo assinalar, continuo na minha carta, que em nenhum momento, antes da posse do presidente Temer, foi colocada na mesa das conversações a aceitação de qualquer acordo para priorizar as reformas trabalhistas e da Previdência como condição exigida para a participação no governo. O que eu quis dizer ao ministro é isso, que não houve acordo antecipado quando da formação do governo. O próprio presidente, na formação do governo, não colocou na mesa, disse, olha, vocês vão participar do governo. Exato, mas nós temos a condição sine qua non, a exigência que nós fazemos aqui do governo é que vocês apoiem a reforma trabalhista e da Previdência. Não houve isso. Não houve essa exigência. Então, nós fomos de boa fé. Essa atitude, continua na carta, essa atitude de represália contra parlamentares da base aliada, enxotando-os do governo como infiéis, revela também um pensamento retrógrado de sua cúpula dirigente ao confundir espaço político legítimo com troca de favores e participação fisiológica em cargos da administração federal. O fato de participar de um governo de transição que enfrenta uma crise ética, política e econômica, isto eu disse no dia 30 de abril. O fato de participar de um governo de transição que enfrenta uma crise ética, política e econômica sem precedentes, deve ser encarado pelo Executivo como uma missão temporária sacrificante em nome do Brasil, e não como uma benesse ou como uma simples demonstração de força, prestígio e poder. Querer o presidente fazer constar na sua biografia que atuou como governo das reformas é uma pretensão legítima. Todavia, deixar de avaliar o custo político
exigindo apoio incondicional a propostas ainda não assimiladas pela população, nem aceitas consensualmente, nos parece uma decisão extemporânea e equivocada. Com certeza, continuou na carta ao ministro da Casa Civil, muitas carreiras políticas estarão encerradas pelo confronto da política com o pensamento prevalente no meio social. No senso comum, não há palavras que possam chegar à absolvição de quem votar favorável. Essa concepção está arraigada na maioria esmagadora da população. O governo que hoje tem maioria no Congresso, apesar de sua reconhecida impopularidade, ao tratar com desapreço a todo parlamentar que exerce o direito do voto consciente em questões tão polêmicas, corre o sério risco de perder o seu maior bastião de apoio, o Congresso Nacional, que ele tem assegurado a aprovação de tantas matérias para recolocar o Brasil no rumo do desenvolvimento e da reativação do emprego. Para aprovar as reformas do governo, ele precisa das duas casas do Congresso. Não pensem os falcões do governo que a luta na Câmara ou no Senado vai ser fácil, especialmente depois que o apoio exigido se faz acompanhar de ofertas vergonhosas, de cargos em comissão ou de ameaças explícitas de perda de espaço político daqueles que divergem dessas reformas. Já estou finalizando. O Brasil tem uma democracia forte e consolidada, senhor ministro. Não será pela aplicação de um modelo antigo de convencimento, que não mais se acomoda ao nosso meio, que iremos vencer as resistências para mudar ou conseguir o apoio e o sacrifício de todos em torno de temas de difícil consenso. Senador Antônio Carlos Valadares, PSB Sergipe. E qual foi a resposta? Esta carta foi enviada ao ministro no dia 30, não teve nenhuma resposta, apenas que ele disse, mandou pelo WhatsApp, porque no dia 29 essa carta também foi para ele, por WhatsApp, também para o ministro Embaçaí, e a resposta que o ministro Eliseu Padilha me deu foi que encaminhei a sua carta. Pronto. Ao presidente da República. Para quem tem direito. Bom, como ele encaminhou ao presidente da República, né, e o presidente também não me deu nenhuma resposta. De lá para cá, houve alguma audiência da qual você participou? Não houve nenhuma audiência, houve nenhum encontro. E eu esperava que, inclusive, ele me chamasse, porque eu diria tudo, eu repetiria tudo o que disse na carta ao ministro Eliseu Padilha. Entendi. Aqui eu enviei para o presidente também uma missiva. Nós temos, como você sabe, um site na Presidência da República que diz assim: fale com o presidente. Ah, é? É. Coisa boa. Aí você entra lá, coloca seu e-mail, e aí ele responde: vem cá, esse e-mail é verdadeiro? Aí você diz: sim. Sim. Confirmando, vale aquela agora, carta vai para o presidente sempre. da República. Pronto. Então, eu falei com o presidente, já que ele não quis falar comigo, para ouvir o que ele deveria ouvir. Aí mandou o aviso. Aí eu mandei uma cartinha para o presidente nos seguintes termos. De alguém para alguém. De alguém para alguém. Porque eu sou um homem muito transparente e muito decidido. Pois não. Eu não deixo que as pessoas decidam no meu lugar. Eu não sou um oportunista. Eu fui ao governo de boa fé e achei que nenhuma dessas reformas seria apresentada, mesmo porque era um governo de transição. Um governo que tinha pouco tempo. Esperava apenas que ele tocasse o governo e, por exemplo, reforma política, ele podia, não é? Exercer esse papel de liderança. Fizesse uma retomada da economia, né? E fizesse a retomada da economia com a reativação do emprego. Bom, carta ao presidente. Mensagem.
um minuto aqui, porque... Nós estamos conversando com o senador Antônio Carlos Valadares, ao vivo nesse programa. Agora são 7h36 da manhã. 7h36 da manhã. Daqui a pouco no NE Notícias, o que você ouviu no programa há poucos instantes, na entrevista de João Augusto Gama ao seu amigo Gilmar Carvalho. E atenção, Aracaju nunca viu nada parecido. New QQ chamado Naguima Models a partir de R$ 25.990. Fabricado no Brasil. Lex, motor com 3 cilindros, design italiano, excelente espaço interno, 3 anos de garantia, super econômico, capaz de fazer até 14 quilômetros com litro de combustível. O preço, R$ 25.990. Já encontrei. Quem comprar o lote de lançamento terá as 2 primeiras revisões inteiramente grátis. Anote, você ganha o emplacamento. Garanta já o seu Naguima Models, seu revendedor Sherry, em Sergipe, na Avenida de Desembargador Bandar, número 87, próximo à cirurgia. Telefone 3222-2626. Então, senador Valadares, você mandou o que para o presidente? Mandei a seguinte mensagem. Senhor presidente, reformas e represálias. No dia 30 de abril, senhor presidente, encaminhei ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e-mail manifestando a minha discordância quanto aos métodos truculentos e ultrapassados adotados pelo governo federal para conquistar apoio no Congresso Nacional, demitindo ocupantes de cargos indicados por parlamentares que não estejam comprometidos com a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária. Como fui cientificado pelo próprio ministro que tal documento que expressa a minha posição contrária a tais represálias e às reformas trabalhista e previdenciária, teria o devido encaminhamento ao presidente, que esse documento, né, iria para o presidente, e como até agora não tive resposta, é do meu dever, em face das circunstâncias, ratificar o meu desligamento do governo, pelo que deve o presidente considerar que todos os cargos apontados como de minha indicação estão colocados à sua disposição desde aquela data. Não apoio um governo que adota a retaliação para obter apoio incondicional. Qual a data dessa mensagem para o presidente? Como a reforma da Previdência será votada, como a reforma da Previdência vai ser votada na quarta-feira, e muita gente está cobrando de mim uma posição... Na quarta, a trabalhista. A trabalhista. Vai ser votada na quarta-feira na Comissão de Justiça. Eu sou membro efetivo desde 1995 e o próprio governo está mandando recados. Sim. Eu já mandei efetivamente a minha posição. Eu me antecipei para que ele não tenha nenhuma surpresa. Essa mensagem comunicando então o desligamento do governo e abrindo mão de qualquer cargo, datada de quando? Na verdade, quando eu mandei aquela carta forte, pesada, dia 30 de abril, eu já estava saindo do governo. É claro. Mas essa confirmação uma vez que eu disse naquela carta, no dia 30 de abril, que eu não concordava com as 2 reformas. E quem não concorda com as 2 reformas está fora do governo. Então, no dia 30 eu já saí do governo. Certo, mas agora, como não tive nenhuma resposta... O desligamento foi quando? Aí, ontem, eu comuniquei que aquela carta do dia 30... você comunicou ontem? Para a decisão dos cargos em comissão... Não é? Que forem da minha responsabilidade, o presidente fica à vontade. Essa já estão à disposição. Foi feita ontem? Foi ontem. Domingo. Pronto. Ontem. Antes, portanto, da votação de quarta-feira. Pois não. Ou seja, ontem, pelo fale com o presidente, que está na página do governo... Já que eu não fui ouvido... Valadares textualmente comunicou seu desligamento do governo e que ele faz o que quiser com os cargos em comissão. Já que a condição sine qua non para participar do governo é votar nas 2 reformas, eu saio do governo. Prefiro sair do governo, mesmo porque não foi combinado antes. Que a gente participaria do governo e tendo como condição votar em 2 reformas que eu considero não só impopulares, como inoportunas no momento, uma vez que se trata de um governo de transição. Isso aí deve ser muito debatido
e deve ser motivo de deliberação de governo eleito diretamente pelo povo, logo no início do mandato. E que tenha a coragem de, durante a campanha, dizer o que vai fazer em relação às duas reformas. E não fique dizendo, mais, e quando chega depois, enganando o povo, vai forçar o Congresso a votar nas reformas que o presidente não disse, o candidato não disse durante a campanha, mas que ao assumir o governo, resolveu apresentar reformas sem discutir com a população. Eu, aliás, estou apresentando para esses mentirosos, para esses candidatos oportunistas, que transformam a eleição apenas num palanque sem compromisso, uma PEC que foi aprovada pela Comissão de Justiça, que é a PEC do recall. Exatamente. Ou do plebiscito revogatório. Significando dizer que no primeiro ano ou no terceiro ano de governo, dependendo da vontade da população, em primeiro lugar, o mandato presidencial poderá ser revogado. Quando eu apresentei essa emenda, foi em 2003, essa emenda constitucional, 2003. Ela teve parecer favorável de Walter Pinheiro, que é um senador da Bahia. Isso. Mas ela foi engavetada, foi arquivada por decurso de tempo. Em 2015 eu reapresentei, revogando mandatos não apenas do presidente da República, revogando mandatos de senadores, de deputados federais, de governadores, de prefeitos, deputados estaduais e vereadores, dependendo da vontade da população. Naturalmente que obedecendo a uma determinada regulamentação. Neste caso aí, o relator da nossa emenda, que é o senador Anastasia, praticamente já regulamentou. Eu apresentei um percentual de 10%, ele manteve, do eleitorado, da eleição anterior, 10% do eleitorado, quer dizer, um abaixo-assinado, uma iniciativa, uma proposta de 10% do eleitorado, que é dirigida ao Congresso Nacional. A Câmara aprova por maioria de votos, ou seja, maioria absoluta, o Senado, e manda fazer um referendo, que é organizado pela Justiça Eleitoral. E a maioria da população vai então decidir se aquele governo continua ou não, já que nós não temos um regime parlamentarista. O ideal é que tivéssemos um regime parlamentarista onde o governo podia cair a qualquer tempo e as crises seriam estancadas. Como nós não temos um regime parlamentarista ou parlamentarista no Brasil, temos um presidencialismo de coalizão, fica difícil tirar um presidente, só através do impeachment. Por isso que nós estamos propondo o recall. Aliás, eu quero fazer um parêntese para dizer o seguinte, que depois da Constituição de 1988, os governos assumiram e passaram a fazer acordos de coalizão com a Câmara dos Deputados e com o Senado. E posso dizer que nesse período, mesmo os governos de esquerda, como foram os governos de Lula e Dilma, e como foi o governo, né, de centro-esquerda de Fernando Henrique Cardoso, tiveram que governar com o centro. Isto é, para convencer o centro, infelizmente, o governo teve que oferecer cargos, benesses e redundou nessa patifaria que nós estamos vendo, nessa corrupção generalizada que não começou no governo de Dilma, nem começou no governo de Temer, começou lá atrás, no governo de coalizão. De Lula. Então, se nós tivéssemos um regime parlamentarista, o que é que acontece? O regime parlamentarista, quem governa é o partido que ganhou. O partido que ganhou é que vai formar o governo. Veja na França agora.
o Gama falou numa novidade, né? Exato. Na eleição de um presidente, quer dizer, fora do partido, fora dos partidos políticos. Mas houve uma eleição parlamentar e aqueles que apoiam o atual governo tiveram mais de 80% das cadeiras, né? Os partidos tradicionais praticamente foram enterrados. De forma que, se nós tivéssemos aqui um regime parlamentarista, tenho certeza que as mazelas que estão acontecendo nesse regime presidencialista de coalizão seriam evitadas. Esta é a minha opinião. Há quem discorde, mas essa é a minha opinião. Logicamente que a prática parlamentarista é uma questão de tempo, de amadurecimento. E nós experimentamos esse tempo todo, desde 88, o presidencialismo de coalizão não deu certo. De lá para cá, o que é que houve? 2 presidentes já foram empichados. Exato. O presidente Collor e a presidente Dilma. É verdade. E houve tentativas no governo de Fernando Henrique Cardoso e também no governo de Lula, onde ocorreu o mensalão. Mas essas tentativas não lograram êxito, a meu ver, porque os presidentes foram hábeis. Senão, teriam sofrido impeachment. Ora, quando o povo está insatisfeito com o governo, pensa no impeachment. Não é melhor pensar na mudança de governo? Você muda o governo e acaba a crise. É assim o regime parlamentarista. Você tira o primeiro-ministro e vai ter um outro governo que vai indicar novos ministros para a continuidade do processo de gestão. Enquanto o presidente fica preservado apenas agindo nas horas de crise. Olha, Valadares informa aqui em absoluta primeira mão que ontem, via o Fale com o presidente na página do governo federal, encaminhou então mensagem confirmando o rompimento com o governo federal e dizendo a ele que faça o que bem entender em relação aos cargos com pessoas indicadas pelo senador. Quantos são esses cargos e que cargos são? Na verdade, a presidência da Codevasf, ela foi uma sugestão minha que levei à bancada. E a bancada assinou um documento, a maioria da bancada. Assinou um documento aprovando o nome da bancada do PSB no Senado. 5 senadores apoiaram a indicação, dos 7 que nós temos. E nós temos algumas funções que foram indicadas, não só por mim, como também por outros senadores. Uma média assim de 8 cargos na própria Codevasf. Não foram indicados só por mim, também por senadores da nossa bancada. A direção nacional da Codevasf, então, você corre risco de ter fora da possibilidade dessa aproximação que você tem hoje? Bom, na verdade, nós entregamos, não é? Os cargos desde 30 de abril, quando discordamos dessa manifestação do governo em apresentar a reforma sem uma discussão prévia. E ela está preparada para o que deve é. Logicamente que os projetos principais que nós tínhamos responsabilidade de tocar quando assumimos a Codevasf já foram tocados. Como, por exemplo, o projeto Xingó, em favor do Baixo São Francisco. Sim. Uma emenda de 100 milhões, foram contingenciados alguns recursos, né? Mas a primeira etapa desse processo, da ordem de 43 milhões, né? Já está sendo realizada uma licitação pública pela Codevasf Nacional. Que isso aí é irreversível, é uma emenda impositiva. De outro lado, os estudos principais para a realização do chamado Canal de Xingó, que liga o estado da Bahia ao estado de Sergipe, beneficiando mais o nosso estado, esses projetos já foram tocados pela Codevasf, como, por exemplo, o pré-projeto, o projeto básico, o projeto ambiental, enfim, tudo aquilo que é necessário para que nós, a partir de outubro, possamos apresentar emendas coletivas ou emendas de bancada, já foi feito.
O único receio que eu tenho é que entre um novo presidente que não venha dar importância ao projeto Xingó, como nós estamos dando. Olha, senador Antônio Carlos Valadares, ao vivo nesse programa, comunicando oficialmente o rompimento com o presidente Michel Temer e abrindo mão de qualquer cargo que tenha pessoas indicadas por ele dentro do governo federal. Eu volto em 2 minutos. Obrigado, então. Agora são 8 horas mais 2 minutos e meio. Voltando a conversar, então, com o senador Antônio Carlos Valadares. No seu entendimento, desde a gravação que foi revelada do diálogo entre Joesley e o presidente, ele já devia ter saído do cargo, deixado o cargo? Eu acho que se ele sabia da gravidade que está enfrentando, inclusive com a certeza da denúncia do Ministério Público que ocorrerá hoje ou amanhã, exato, o presidente seria o primeiro a tomar uma decisão. E a decisão mais correta seria ele abrir mão do cargo e tentar convocar novas eleições. Através de um processo democrático, pudéssemos escolher o novo presidente da República. E perder o foro? Ou então... Diga. Mas... E quem você aposta que ele vai perder ou não o foro de qualquer maneira? Sei, mas ele mesmo. Então eu acho que do ponto de vista político, em face de situação tão grave e difícil de contornar, e se ele abrisse mão do mandato agora, tudo poderia acontecer, até uma constituinte exclusiva para uma nova Constituição. A instituição de um regime parlamentarista, tudo isso negociado com o Congresso Nacional, com a sociedade, participando desse acordo o próprio Supremo Tribunal Federal, que pode revogar todo e qualquer acordo político no âmbito do Congresso Nacional, se não estiver na conformidade da Constituição. Eu acho que numa hora de crise como esta é a maior de todas, maior do que a de 64. Porque o que é que nós tínhamos em 64? Um presidente que era acusado de comunista e não era. Um presidente que, segundo os militares, estava fazendo um governo onde a inflação estava subindo e era de 20% ao ano, no máximo. Então não havia corrupção. Não havia essa corrupção endêmica que está havendo no Brasil, e nem acusação de corrupção contra o presidente da República. Exatamente. É a primeira vez na história que um presidente da República será, entre hoje e amanhã, denunciado por corrupção pelo Ministério Público Federal. É porque Collor na época não foi denunciado, aí é muito grave. Olha, houve um golpe militar. O que eu estou dizendo não é que haja um golpe militar. Eu sou contra toda e qualquer medida de força. Eu sou favorável a medidas consensuais dentro da Constituição e do entendimento político com a sociedade. Sim. Então, o melhor seria a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para formar uma nova Constituição, independente dos partidos. Não sendo possível que através de um referendo, tentasse aprovar com a aceitação das lideranças, porque o parlamentarismo não foi aprovado, porque as lideranças não aceitaram e conduziram o processo contra o referendo, contra o parlamentarismo. Mas se todas as lideranças se unissem favoravelmente ao parlamentarismo, então esse referendo seria aprovado. Uma outra atitude seria o presidente atual, o presidente da Câmara, assumir. Mas eu não acho que essa é a melhor solução. Estou vendo, aliás, a Câmara Federal, alguns deputados federais, e eu publiquei no final de semana, disseram ser uma bobagem essa sua proposta de recall em relação à presidência da República. E como é que você reage a isso? Eu reajo dizendo que foi uma pitada de ciúme. Ah, foi? Foi, porque do Senado saem várias sugestões, inclusive esta. Reforma política, decisão sobre financiamento de campanha,
redução de partidos políticos. O Senado toma decisões e a Câmara engaveta. Como a Câmara não tem nenhuma proposta capaz de dizer, olha, a Câmara está agindo no sentido de melhorar a vida do país. A única, nesses últimos dias, né, só houve 2 decisões. A reforma trabalhista, que é contra o trabalhador, que é uma decisão do governo, não da Câmara, e a aceitação daquilo que a Anvisa é contra. A aceitação de remédios a favor do emagrecimento. Foram as únicas coisas que a Câmara aprovou. A Câmara é favorável a emagrecimento. Quem está gordo, a Câmara é contra. É contra. Agora é a favor do mais magro. É por isso que é isso que a Câmara tem decidido. Enquanto que o Senado toma decisões corajosas, como esta do recall, e a Câmara só aprova remédio contra a gordura. Agora, são 8 horas mais 8 minutos, 8 horas mais 8 minutos. O presidente estadual do PMDB, João Augusto Gama, e eu veiculei a matéria antes da sua participação, disse que da oposição, André Moura ele considera líder, mas entende que André não será candidato a governador por ser uma disputa de risco, e que, segundo ele, André precisa de um mandato, que o senador Eduardo Amorim é bola murcha, ele só faltou dizer isso. Ele disse que Amorim, o Eduardo, não é líder, o irmão sim, mas o senador não, e disse que líder é exatamente Antônio Carlos Valadares, que a avaliação dele é que será o candidato a governador. Ele está errado, está certo, enfim. Olha, com todo respeito, toda avaliação feita por um adversário, eu fico com a ponta de desconfiança. Muito embora as apreciações de Gama sempre são ouvidas pela população, porque se trata de um empresário independente, foi um bom prefeito e amigo fiel, que ninguém duvida, do atual governador, exatamente, Jackson Barreto. Então ele trabalha, fala e respira para o Jackson. Essa declaração, com todo o respeito, eu acho prematura em relação à minha candidatura a governador, muito embora meu nome esteja posto. Eu não recuarei dessa possibilidade de jeito nenhum se o cavalo passar selado diante de mim. Agora... Ou seja, se o seu nome no momento da escolha for o melhor... Afirmar, por exemplo, que o senador Eduardo Amorim não é líder, foi um exagero. Ele é um líder. Ele é uma pessoa que exerceu um papel muito importante nas eleições passadas. Ele foi candidato a governador, conduziu um grupo, não ganhou, mas ele enfrentou o embate das urnas. E tem um bom contingente de apoio político, não só na Grande Aracaju, como principalmente no interior do estado, a exemplo de Itabaiana, de Lagarto, de Estância, etc. Então é uma liderança que nós temos que respeitar, que é a liderança de Eduardo Amorim. Também a do deputado federal André Moura. Agora, em relação a candidaturas, não só a minha, como a do próprio Eduardo, a do líder do Congresso, que é o André Moura, eu considero que estamos numa fase de preparação de uma nova era política para o Brasil. Quem sabe, se o Congresso Nacional, diante do que estamos vendo, não vai se sensibilizar e fazer uma reforma política, acabando com essa enxurrada de partidos que só fazem mal ao Brasil. O governo de coalizão é obrigado a negociar com mais de 20 partidos na Câmara dos Deputados, 25 ou 27 porque senão não governa, né? E não governa, não alcança os seus objetivos. É uma reforma política para a redução dos partidos políticos, através de quê? Proibição de aliança entre partidos para a eleição proporcional de deputados. E leis mais votados. Ou então, também, acompanhado isso, a cláusula de barreira, cláusula de desempenho,
que também vai ajudar a redução de partidos, de tal modo que nós tenhamos no máximo 10 no Brasil. Já seria um número suficiente para a governabilidade do nosso país. E os negociadores e partidos vão ficar como? E o financiamento público de campanha. E aí os negociadores e partidos vão ficar como? Bom, aí eles vão ter que colocar, no Rio Caiçá, aquelas pastinhas cheias de filiações. O Rio Caiçá é lá de Simão Dias. Tem os negociadores, né? Não, que Simão Dias tem a partido de aluguel, mas eu estou dizendo que no Brasil inteiro, partidos de aluguel existem, que vendem tempo de televisão, que vendem apoio político, que ficam para cima e para baixo com a máquina calculadora para saber com os quais partidos menores puderam se unir para eleger um deputado. De tal forma que, se houver essas reformas, então pode acontecer de, por exemplo, o partido de Amorim, o PSB, exigia uma candidatura própria. O PSDB exigia uma candidatura própria do senador Eduardo Amorim. Que o PSB de Valadares exija também uma candidatura própria. E aí? Diante da realidade partidária do Brasil, que o André Moura também seja obrigado a ser candidato. Claro que esta fórmula eu acho muito difícil, 3 candidaturas da oposição. Mas tudo pode acontecer, pelo menos 2 podem acontecer. PSDB, dentro de um novo quadro político. PSDB e o PSB, né? Não vou antecipar. Estou falando que hoje não é difícil a gente fazer um acordo político visando as eleições de 2018 dentro da oposição. Não é difícil. Mas após a reforma que vem aí, pode ser, vamos dizer, não impossível, mas um tanto quanto difícil pela pressão que vamos receber do partido. Isso não dificulta a reforma? Possivelmente. O que dificulta a reforma são os partidos menores. Nós temos lá muitos partidos que trabalham contra qualquer reforma. O que os partidos desejam, na realidade, os pequenos, é que não haja reforma nenhuma, que o Congresso permaneça o mesmo. Ou seja, sendo eleitos os deputados da forma como foram eleitos em 2014. Que eu acho isso uma distorção incrível. O Brasil vai mergulhar de novo, sem dúvida alguma, o Brasil vai mergulhar de novo em nova crise. Infelizmente, se não houver mudanças. 8h15, conversando com o senador Antônio Carlos Valadares, em nome de Dávila Med. Quando a vida estiver por um fio, contem com quem sabe o que fazer. Com plano de emergências médicas Dávila Med, você dispõe de equipe médica 24 horas por dia. Onde estiver, em casos de emergência, uma UTI móvel com equipamento de última geração vai até você. Faça já o seu plano Dávila Med. A partir de R$ 42,80, ligue 3217 8085. Senadora Valadares, o governo Jackson Barreto tem efetuado pagamento aos aposentados e pensionistas no dia 14 do mês seguinte, muitas vezes. Já há uma perspectiva lamentável de parcelamento de salários para julho, talvez agosto, talvez setembro. Em que Valadares, governador, seria diferente? E não da boca para fora. Bom, quando eu fui governador, nunca atrasei salários. Pelo contrário, numa inflação que mensal, de mais de 80%, mensal. Hoje nós temos uma inflação anual de no máximo 5%. 5 a 6%. Anual. Eu tinha, como governador, uma inflação mensal de 84%. Eu fui capaz de manter em dia a folha de servidores, de dar um gatilho salarial para contemplar os servidores em virtude do aumento da inflação. Uma inflação de 84%, você tinha que dar um gatilho que disparava toda vez que a inflação ultrapassasse 20%, 20% a 25%. Isso é falta, a meu ver. Atraso de servidor é a última coisa que pode acontecer numa administração. Porque isso é falta de previsibilidade, falta de planejamento. É não ter cuidado com a coisa pública. Porque se
o governo tivesse cuidado com a coisa pública, não estava enchendo a máquina de cargos em comissão a troco de apoio político. E está fazendo isso? E você não sabe disso, não? Eu sei nada, eu sou broco. Você como deputado, como repórter, que mais sabe. Eu sou broco, rapaz, essas coisas eu não sei. Veja, é só você verificar quantas pessoas foram nomeadas só este ano em cargos em comissão no governo do Estado. Nós temos uma folha absurda de cargos em comissão que, se esta folha fosse reduzida, ajudava e muito ao pagamento dos servidores efetivos e aposentados. Em relação, por exemplo, ao Proinvest, veja, agora vamos passar para a área de investimento. O único recurso que o governo dispõe para obras de infraestrutura, já que tem zero de recursos próprios para isso, é aquele recurso que foi conseguido pelo governo Marcelo Deda, aprovado pela Assembleia Legislativa, de forma já determinada, para onde ia esse recurso? Por Marcelo Deda. E agora o governo, no início deste ano, mandou um projeto. É agora, está tramitando agora. Mandou um primeiro projeto. Sim. Alterando aquela destinação do Proinvest que a Assembleia teria dado no governo de Deda. Pois não. Fez uma alteração. Disse, olha, em vez de ser a obra ser realizada no município tal, vai ser realizada no município tal. Fez uma alteração nominal. Agora não, ele está mandando um decreto para ser carta branca. No começo do ano ele fez alteração, mas definindo. Para onde ia o dinheiro. Exatamente. Mesmo trocando de alvo. Exato. De destinação. Exatamente. Agora o governo resolve exige da Assembleia Legislativa fidelidade total, do contrário perto dos cargos. E assim, Não é do PMDB? Eu não tenho esse problema, diga. É do PMDB. Não existe nenhuma novidade, né? É lá em cima e cá embaixo. Quer dizer que já está exigindo essa fidelidade, Se não houver fidelidade perto dos cargos. Ah, é? É. Então a Assembleia Legislativa vai ter que aprovar um projeto que dê carta branca, não é? Um cheque em branco ao governador Jackson Barreto para fazer o que quiser do Proinvest. Tem uns 100 milhões ainda a serem aplicados, que ele não aplicou, e mais 200 milhões que foram aprovados e que estão no aguardo de projetos do governo. Isto é, amildar um projeto que é dirigido para grandes investimentos, construção de estradas, construção de hospitais, de obras que possam resolver do ponto de vista econômico e social a situação do estado de Sergipe. E isso ser desviado para pequenos projetos, o prefeito pede um poço artesiano, está aqui o dinheiro. O prefeito pede para calçar a Rua Valeriano, está aqui o dinheiro. Então, desviar a atividade principal do Proinvest, que é a realização de grandes investimentos, para multiplicar isso por obras pequenas em função da eleição de 2018, acho que isso está tudo errado. Não é um bom planejamento. Não é um governo que tenha responsabilidade com o futuro de Sergipe. É a última oportunidade, quem sabe, que o Estado tem de ter tantos recursos à sua disposição para empreender obras que possam edificar o futuro do nosso Estado. Isso nós podemos perder e colocar tudo de águas abaixo, se a Assembleia Legislativa aceitar essa imposição. Em resumo, e eu fiz discurso contra, e o governo propõe literalmente o seguinte: há uma definição de que obras e em que lugares essas obras devem ser realizadas com recursos do Proinvest. O governo pede à Assembleia Legislativa que ela abra mão do seu poder, que ela abra mão da sua existência. Eu disse semana passada lá. Porque se a Assembleia aprovar, a Assembleia vai ser a casa das indicações e dos parabéns. Vai ser uma extensão do tabloide de Thaís Bezerra.
permitir ao governo do estado, literalmente, que o governo possa, através de decreto, mudar o que está na lei atual. Através de decreto. Mas, Gilmar, ele também poderia, se ele tivesse alguma consideração à nossa sociedade, alguma consideração à Assembleia Legislativa, ele já poderia mandar um leque de obras para a Assembleia aprovar. Aí seria diferente. Mas seria uma consideração enorme a Assembleia Legislativa. Seria diferente. Ele não fez isso, ele está dizendo, olha, deputado não entende de nada, quem entende é governo. É que a Assembleia abra a mão da sua autonomia. Não, ele está dizendo, na realidade, que deputado não entende de obras. E quem entende é governo. E que o governo é que tem que definir onde vai aplicar os recursos. Bem. Eu acho que isso poderia ser mitigado. Participação do governo e participação da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo. Como foi na época do governador Marcelo Deda. E não deu nada errado. Tanto que obras estão sendo feitas ainda. Com atraso, mas estão sendo feitas. Com a rodovia Itabaiana-Itapuranga, não é? E Pacatuba, etc. Algumas obras estão sendo tocadas. Lamentavelmente, o Hospital do Câncer não está indo adiante. Soube até que o hospital... A obra está parada. O governo disse que não, mas está. Ele dá ordem de serviço e depois manda parar. A obra não está parada e apresentaram semana passada apenas 2 empregados. Mas, Gilmar, você pode imaginar que eu consegui, não é? Uma verba extraordinária para completar o que o governo precisava para iniciar a obra. E o governo foi pedir lá, na Infraero, que não aceitasse a minha indicação, a transferência. O governo pediu? O governo foi lá. Ele não queria a realização desta obra. O presidente é que me disse, o presidente da Infraero me disse que o governo foi lá reclamar porque o governo do estado estava abrindo mão, ou porque a bancada federal estava abrindo mão, e a Infraero aceitava a transferência de recursos para a construção do Hospital do Câncer. Infelizmente, aconteceu isso. Olha aqui, Leônio... Então ninguém venha dizer que o governo do estado tem interesse na realização da obra do hospital. Por quê? Porque a iniciativa foi do senador Eduardo Amorim. Olha, o governo Leônio do Castelo Branco, perdão. Leônio do Castelo Branco no WhatsApp 999191008. Gilmar, já que Valadares disse existirem partidos pequenos que vendem tempo na televisão, pergunta se o PSB dele já fez compra de partidos e tempo de televisão. O PSB não age dessa forma. Todo mundo sabe como é que age o PSB. Antônio Carlos Valadares nunca comprou ninguém. Sempre fui senador da República pela pregação que faço das minhas obras como governador, dos meus projetos, do meu trabalho no Senado Federal, da seriedade com que eu ajo na política. Então, eu não uso o PSB como instrumento de compra, mas como instrumento de convencimento do eleitorado sergipano para os diversos cargos que eu ocupei e que os meus companheiros de partido ocupam, seja na Câmara dos Deputados com Valadares Filho, na Assembleia Legislativa com Luciano, Elber Batalha e os demais vereadores que compõem a Câmara de Vereadores de Aracaju, os vereadores do interior, prefeitos municipais, eles sabem que o PSB faz campanha sem dinheiro. Olha, são 8h mais 26 minutos, eu vou ao intervalo e volto. Aliás, e se falando de fazer campanha agora sem dinheiro, fique à vontade, o PSB está à sua disposição. Eu já falei com o Valadares Filho. Eu também estou à disposição do PSB. Um abraço, volto em 2 minutos, uma parte final da entrevista, aguardem. Gilmar Carvalho, referência da notícia em Sergipe. A maior festa do Nordeste
também passa por aqui. Arraial da Mix. Fique por dentro de tudo que vai rolar nas principais festas juninas da região. Oferecimento Maratá, o melhor que há. Claretiano, a faculdade para quem quer mais. Inscreva-se claretiano.edu.br. AC Engenharia, arte em construir. Casa de bolos, bolos caseiros feitos com carinho. Em 12 endereços, Praça Olímpio Campos Centro e Rua Lagarto em frente à Clínica Omo. Governo de Sergipe, agita e cuida com trabalho. Net Claro, a verdadeira experiência de alta definição, do seu jeito, no seu tempo e onde você estiver. Master Rádios Telecom, operador oficial na transmissão ao vivo do Arraial da Mix. Copiadora Estrelas, solte sua imaginação que a qualidade é por nossa conta. Nissin Cup Noodles, Century Imobiliária, acesse centuryimobiliaria.com.br. Prefeitura de Capela, o melhor São Pedro do Brasil, de 29 de junho a 2 de julho. Mix. Atenção! Liquidação de verdade é na Ferreira Costa. Pode confiar. Só a Liquida Ferreira Costa tem preço baixo de verdade e tudo em até 10 vezes sem juros. Confira. Lâmpada LED com 5 anos de garantia Philips, só R$ 9,90. Piso tipo A 43 por 43 Ariel, de R$ 14,90 por R$ 11,90 um metro quadrado. Tinta acrílica Rende Cobre Muito Souvenir, só R$ 179,00. Grátis massa corrida Souvenir. Liquidação de verdade só na Ferreira Costa. Hoje, dia 26 de junho, os professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Aracaju estão com as atividades em sala de aula paralisadas por 24 horas, porque o prefeito Edivaldo Nogueira não está cumprindo a lei do piso nacional do magistério. Prefeito Edivaldo Nogueira, o piso é lei. Pague o piso dos professores. Sindipema, Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju. Na sala de aula é que se muda uma nação. Aéreo Tour, sempre com as menores tarifas e os melhores pacotes, com 3 lojas para o seu melhor atendimento. Praça Camerindo, Shopping Rio Mar, em frente ao SEAC e aeroporto, com atendimento VIP 24 horas. Aéreo Tour, você sempre em primeiro lugar. Fone 3214-5656, 3214-5656, 3214-5656. Quando a vida estiver por um fio, conte com quem sabe o que fazer. Com o plano de emergências médicas da Vila Med, você dispõe de equipe médica 24 horas por dia, onde estiver. Em casos de emergência, uma UTI móvel com equipamentos de última geração vai até você. Faça já seu plano a partir de R$ 42,80. Ligue 3217 8085. Da Vila Med, 24 horas ao seu lado. Mix. Cherry apresenta New QQ Smile. O design é italiano. O espaço é enorme por dentro. Quer economia? Novo motor VVT Flex. E o preço? R$ 25.990 e taxa de 0,99 ao mês. E até o final de junho você ainda ganha 2 revisões. New QQ Smile. Você sorrindo de carro zero. Confira condições em newqq.com.br. Vá à concessionária Cherry Guima e confira. Avenida Desembargador Mainar, 87. No trânsito somos todos pedestres. Seguro Moto Banese Corretora. Muito mais proteção em até 10 vezes sem juros no seu Banese Car. Contrate agora mesmo o seguro Moto nas agências Banese, Banese Corretora ou através do Facebook do Banese. Aqui é muito mais vantagem. Tudo que sua moto precisa em um só seguro. Solicite já uma cotação. Ligue agora para 3234-4250 e deixe as incertezas de lado. Banese Corretora de Seguros. A proteção certa na hora certa. Fala Sergipe, direto dos estúdios da Mix FM Aracaju, com as rádios Atalaia M e Cidade de Simão Dias. Fala Sergipe, apresentação Gilmar Carvalho, a referência da notícia em Sergipe. Gilmar Carvalho, o secretário do povo. Oi, nós. Gilmar Carvalho, na Mix, o secretário do povo. Natalaia, Cidade aí, Simão Dias, Júlio César Pellegrino, um abraço, meu querido. Valadares, não sei se no seu tempo tinha isso aqui. Ele pergunta, Gilmar, no governo Valadares, ele também mudou o fundo de pensão? Ouvi isso? Fundo de pensão? Qual fundo de pensão? Eu acho que não, né? Eu acho que o fundo foi já na época do governador Marcelo Della, que criou inclusive
um outro fundo para poder manter a Previdência. Nessa época não existia. Não existia, não. A presidência nacional da Codevasf, de qualquer maneira, a indicação teve a sua participação, né? Exato. Teve participação completa do PSB e por completa teve a sua participação. E é notório que há um trabalho seu na Codevasf nacional. Você não teme perder essa influência? Bom, quando nós indicamos ou participamos de um governo, estamos sujeitos ao tempo de participação. Temporariedade, não é, o cargo não é definitivo, é do governo, seja estadual, municipal ou federal. Todos aqueles que indicam cargos devem estar preparados para as mudanças. E neste caso, se houver uma mudança, que não, como nós esperamos, o governo perderia uma grande mulher, que aliás esse governo não deu prestígio às mulheres. Houve até reclamação de falta de indicação de mulheres para os ministérios. Isso. E na Codevasf ela vem dando um banho de competência a Kênia Marcelino. Deputados federais do Nordeste, da área de atuação da Codevasf, senadores, quando se encontram comigo, olha, Valadares, você não imagina a decisão correta que você cometeu ao sugerir a bancada do seu partido, não é a indicação da Kênia Marcelino. A pessoa, olha, essa semana ela foi receber título de cidadã lá no Maranhão. Quer dizer, frequentemente ela está sendo convidada para fazer palestras, para ser homenageada, em virtude da sua atuação dinâmica. Nós havíamos indicado, como vocês sabem, a nossa bancada, o nome de Paulo Viana. Mas como a lei das estatais proíbe a indicação de pessoas que participem do diretório, seja estadual ou municipal, de partidos políticos, o nome de Paulo Viana, que é um técnico, um homem sério, todo mundo conhece, foi secretário da Agricultura de Deda, meu secretário da Agricultura, não pôde ser levado à frente. Então nós procuramos fazer uma avaliação dos melhores servidores da Codevasf. E 5 nomes foram indicados à nossa bancada, mas o nome dela, de Kênia Marcelino, sobressaiu pela competência com que ela sempre atuou no âmbito da Codevasf, uma funcionária com 16 anos de serviço, concursada. Eu não conhecia quando de sua indicação. Não a conhecia? Não a conhecia, eu não tinha o menor entrosamento com ela. Mas confiei em que saindo da Codevasf seria uma boa indicação, como de fato aconteceu. E espero também que o Amorim, que indicou o César Mandarino, esteja muito orgulhoso, como eu estou, do trabalho que está sendo feito pelo amigo, pelo engenheiro e funcionário da própria Codevasf, que é César Mandarino. Entendi. Então, lá em cima, como aqui, nós acertamos nas indicações. E temos orgulho disso, porque não quisemos partidarizar, mas escolher pessoas que realmente estivessem preparadas para a função. No seu entendimento, porque o prefeito Edivaldo Nogueira não está conseguindo realizar o Forró Caju? Ela não conseguiu. Nem mesmo promover o São João na Rua São João. O casamento que ele tem com o governo do estado foi definitivamente consagrado. Uma vez que, quando a gente é aliado, ouviu, Gilmar? Quando a gente é aliado para tudo. Ora, se o município não pode receber recursos e o Estado pode, o que o Estado poderia ter feito em favor de Edivaldo? Fez nada. Então, houve uma incompetência dupla, dual, tanto do governo do Estado como da Prefeitura Municipal. Por que o governo do Estado? O governo do Estado não tem nada com isso? Tem. Porque uma festa como essa, tradicional de anos, quantos anos, Gilmar? Eu nem sei, velho. Eu perco de vista. Exatamente. Seria a mesma coisa de você, Campina Grande, chegar esse ano não ter. Não ter. São João. A Caruaru chegar chegar e não ter.
Ora, então, se o governo do município não pode resolver, o Estado teria que arregaçar as mangas para saber como resolver. E por que os outros através da iniciativa privada, por exemplo, os dois poderiam se unir. Será que o empresariado, apesar da crise que está vivendo aqui, sendo convocado pelo governo do Estado e pela prefeitura, não seria capaz de ajudar, de participar, não só o empresariado daqui, como também de outros estados? Foi iniciativa. E também faltou responsabilidade, porque o prefeito municipal, o que é que disse na campanha? Queria reduzir pela metade os cargos em comissão. Não. Exato. Ele empregou tanta gente que já igualou a João Alves. Maria. Ele ia reduzir. Olha, João Alves gastava em dezembro, vamos dizer assim, 5 milhões de reais. Ele está gastando 4 milhões e 974 por mês, o prefeito municipal. E ele disse que ia reduzir a metade. Qual é a metade de 5 milhões, ô Gilmar? 2,5, né? Mas ele está gastando quase 5. Então a conta dele é diferente, né? Na campanha, o que vale é 2,5, mas depois da campanha o que vale é 5 milhões, igual a João Alves. Infelizmente é assim. Quando eu falo no meu projeto, na minha PEC, da destituição de mandato eletivo, de administradores incapazes que não cumpriram as suas promessas de campanha, eu não estou me referindo a Aracaju. Eu estou me referindo ao Brasil. E é por isso que eu tenho fé que mais cedo ou mais tarde nós possamos consertar, através do Congresso Nacional, essa situação em que o candidato diz o que quer numa campanha, promete mundos e fundos, o céu e o mar com todos os peixinhos, e depois que assume não tem nada com isso. Aí está o exemplo do IPTU, que o prefeito prometeu de revogar e não revogou. Aí ele dizia: Valadares Filho, você diz que vai rever, mas eu vou revogar. Isso é que ele dizia. Aí quando a gente critica, ele diz: perdeu a eleição, é por isso não se conformou. Não, a gente tem o dever de criticar e lembrar o povo que promessas não cumpridas merecem ser criticadas. É o que o prefeito fez. Prometeu demais e nada fez, além de estar pagando em dia, mas o secretário da Fazenda, você falou aí, já está anunciando ele disse no Jornal da Cidade, pode atrasar o servidor público. Em agosto, setembro. Então, quem pode? Quer dizer, Gilmar, quando eu falo que o governante, quando o político, quando o candidato deve ter cuidado nas suas palavras, é para ele saber que, ao assumir, as promessas têm que ser cumpridas. Porque se não forem, o povo vai cobrar. O povo vai cobrar, e lógico que demora 4 anos para cobrar, vai cobrando 4 anos, mas o desgaste vai acontecer de tal forma que dificilmente o administrador volta para a prefeitura ou elegerá o seu sucessor. Se o seu nome aparecer como melhor colocado nas pesquisas, no momento da escolha do candidato da oposição a governador, será você o candidato? Olha, veja que recentemente o Instituto Paraná, contratado pela TV Atalaia, fez uma pesquisa de opinião e que foi divulgada amplamente, onde eu estou com 47% para governador do estado. Em nenhum momento eu fiz o lançamento da minha candidatura. Eu estou aguardando a resposta que eu espero do Congresso Nacional até o início, até o final de setembro, para que nós, reunidos, possamos definir o que fazer nas eleições de 2018. Candidato a senador, candidato a governador, todos os projetos estão em cima da mesa. Acho que até dezembro, janeiro no máximo, tem que haver uma definição
no quadro da oposição em relação à sucessão do governo do Estado. Até março? Não, até janeiro, acho que seria. Até janeiro. Seria uma data. Não é o início das conversações. Eu acho que o início seria a partir de outubro. Agora, esse ano. A partir de outubro já deveríamos. Para uma definição conversar. Até o final de janeiro. Para uma definição até janeiro. Até o final de janeiro. Seria o ideal. Uhum. Mas já disse isso, Eduardo Amorim e André Moura? Eu estou dizendo aqui. Muito obrigado. E direi, quando for oportuno, nas reuniões que vamos fazer depois do mês de setembro. Olha, eu recebi e-mail no gilmar@nenoticias.com.br. Outro assunto. Gilmar, na sexta-feira, dia 23, me desloquei no Marcos Freire 2, Socorro, para o Conjunto Jardim, para levar, então, minha sogra e meu sogro, com meu cunhado. Me deslocando, então, pela Via das Indústrias, lá no município de Socorro, com acesso à rodovia Mário Covas, BR-101. Isso por volta de meia-noite. No retorno do Conjunto Jardim, deixei minha sogra e meu sogro na entrada de Socorro pela falta de iluminação. Tive um prejuízo enorme. Um buraco, onde pode ocorrer acidente. Aí vem a pergunta: quem irá pagar o meu prejuízo? Pneu furado, janta empenada, suspensão comprometida. As perguntas, meu caro Eduardo Araújo, devem ser respondidas pelo prefeito Padre Naldo. Vá ao confessionário e pergunte. A propósito, eu gostaria de aproveitar como é o nome do... Eduardo. Aproveitar a intervenção do Eduardo para dizer que eu vinha do interior, de Gra Cardoso, e ali na altura da entrada de Laranjeiras, o nosso motorista se deparou com um buraco que não tinha mais tamanho na rodovia federal. E o pneu furou imediatamente. Sorte que não houve um acidente grave. Do outro lado existia um caminhão carregado. O motorista teve habilidade suficiente para parar do outro lado da pista. E imediatamente eu vi 4 carros parados na minha frente, do mesmo jeito que o nosso. E aí, daqui a pouco, uma caminhoneta parou atrás do nosso carro, do mesmo jeito, com o mesmo problema. Quando eu olhei, sabe o que era? Luciano Pimentel, que vinha atrás. Sim, mas do mesmo partido, tem que ser aliado mesmo. Tem que ele nem sabia que o carro que estava ali parado era o nosso. Mas que coincidência. Mas felizmente ninguém saiu ferido dessa história. Sabe de quem nós devemos cobrar esse prejuízo? Diga. Do governo federal. Não tem a menor dúvida. A qualquer instante pode haver um acidente grave, se não houve. De ontem para cá. Porque foram 5 carros que eu vi, na hora, passaram por esse vexame. 5 motoristas passaram por esse vexame. Eu vou deixar uma pergunta para ir ao intervalo. Senador Valadares, você disse que pode ser candidato a governador. O seu filho, Valadares Filho, já foi 2 vezes candidato a prefeito e é uma tendência que queira ser candidato a prefeito de Aracaju mais uma vez. Como é que vai conciliar, então, os 2 projetos? Eu volto em 2 minutos, me aguarde. A Escola do Rádio Jornalismo. Gilmar Carvalho. Agora na Mix FM. A maior festa do Nordeste também passa por aqui. Arraial da Mix. Fique por dentro de tudo que vai rolar nas principais festas juninas da região. Oferecimento Maratá, o melhor que há. Claretiano, a faculdade para quem quer mais. Inscreva-se claretiano.edu.br. AC Engenharia, arte em construir. Casa de bolos, bolos caseiros feitos com carinho. Em 12 endereços, Praça Olímpio Campos Centro e Rua Lagarto em frente à Clínica Omo. Governo de Sergipe, agita e cuida com trabalho. Net
Claro, a verdadeira experiência de alta definição, do seu jeito, no seu tempo e onde você estiver. Master Rádios Telecom, operador oficial na transmissão ao vivo do Arraial da Mix. Copiadora Estrelas. Solte sua imaginação que a qualidade é por nossa conta. Nissin Cup Noodles. Century Imobiliária. Acesse centuryimobiliaria.com.br. Prefeitura de Capela, o melhor São Pedro do Brasil. De 29 de junho a 2 de julho. Mix. Atenção! Liquidação de verdade é na Ferreira Costa. Pode confiar. Só a Liquida Ferreira Costa tem preço baixo de verdade e tudo em até 10 vezes sem juros. Confira. Lâmpada LED com 5 anos de garantia Philips, só R$ 9,90. Piso tipo A 43 por 43 Arielle, de R$ 14,90 por R$ 11,90 um metro quadrado. Tinta acrílica Rende Cobre Muito Souvenir, só R$ 179,00. Grátis massa corrida Souvenir. Liquidação de verdade, só na Ferreira Costa. Hoje, dia 26 de junho, os professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Aracaju estão com as atividades em sala de aula paralisadas por 24 horas, porque o prefeito Edivaldo Nogueira não está cumprindo a lei do piso nacional do magistério. Prefeito Edivaldo Nogueira, o piso é lei. Pague o piso dos professores. Sindipema, Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju. Na sala de aula é que se muda uma nação. Cherry apresenta New QQ Smile. O design é italiano. O espaço é enorme por dentro. Quer economia? Novo motor VVT Flex. E o preço? R$25.990 e taxa de 0,99 ao mês. E até o final de junho você ainda ganha 2 revisões. New QQ Smile. Você sorrindo de carro zero. Confira condições em newqq.com.br. Vá à concessionária Cherry Guima e confira. Avenida Desembargador Mainar, 87. No trânsito somos todos pedestres. Seguro Moto Banese Corretora. Muito mais proteção em até 10 vezes sem juros no seu Banese Car. Contrate agora mesmo o seguro Moto nas agências Banese, Banese Corretora ou através do Facebook do Banese. Aqui é muito mais vantagem. Tudo que sua moto precisa em um só seguro. Solicite já uma cotação. Ligue agora para 3234-4250 e deixe as incertezas de lado. Banese Corretora de Seguros. A proteção certa na hora certa. Mix. A Aéreo Tour, sempre com as menores tarifas e os melhores pacotes, com 3 lojas para o seu melhor atendimento. Praça Camerindo, Shopping Rio Mar, em frente ao SEAC e aeroporto, com atendimento VIP 24 horas. A Aéreo Tour, você sempre em primeiro lugar. Fone 3214-5656, 3214-5656, 3214-5656. Jorge, tem quanto tempo que você não faz uma revisão nesse carro? 25 anos. Foi papai quem fez a última. Ei, Jorge! Não dê chance ao azar. Faça revisões do seu veículo. Contribua para um trânsito melhor e mantenha o seu licenciamento em dia. Se o seu veículo tem placa com final 5, pague cota única até o dia 30 de junho e evite transtornos. Atualize seu endereço em qualquer unidade do Detran. Mais informações em detran.se.gov.br. Licenciamento 2017. Boas atitudes fazem um trânsito melhor. Uma campanha do Detran e do Governo de Sergipe. A Escola do Rádio Jornalismo. Gilmar Carvalho. Agora na Mix FM. Isso na Mix FM, Atalaia e Cidade M, desse bom dias, 8h50 Eu tenho, Valadares, 3 minutos. E você me responda, por favor, e faça a sua mensagem final. Se você for candidato a governador, como Valadares Filho conciliará então os interesses do grupo sendo candidato a prefeito logo depois? Bom, como ainda estamos na fase das probabilidades, tanto que você falou em se você for candidato a governador, eu não vou antecipar os fatos, mas de uma coisa nós temos certeza, que Valadares Filho é candidato a deputado federal e para isso tem um partido para lhe dar apoio. E quem sabe, a depender da situação eleitoral dele daqui 2 anos, ou daqui 4 anos, né? Isso. Poderá novamente, tem idade para isso,
mesmo que Valadares seja disputar uma candidatura de prefeito. Mesmo que Valadares seja o governador? Mas aí nós não discutimos essa hipótese, porque a liderança de Valadares Filho não depende mais de mim. Ele já construiu a sua própria liderança. Então, ele que terá que negociar, não só comigo, como também com o nosso partido e com os demais, a sua situação política. Olha, 8h52. Em respeito à democracia. E eu acho que a democracia tem que ser respeitada. Eduardo Amorim e André Moura vão concordar com isso. Bom, mas aí eu não cheguei nesse plano ainda. Mas também ninguém discutir a situação agora, né? de cada um. Mas ninguém discutiu nada até agora também, né? Não, ninguém discutiu nada. Então vamos esperar, como eu disse, passar o mês de setembro, quando as negociações elas serão iniciadas e elas terão que ter um fim até janeiro. Porque do contrário, o governo poderá, vamos dizer, ganhar fôlego e derrubar a oposição. Mais uma vez. Eu acho que, eu sempre digo que a oposição é um estado de espírito. Não depende apenas das lideranças. Muitas vezes, o mundo político é colhido de surpresas. A exemplo do que houve hoje na França, não é? Exato. Quer dizer, quem esperava que uma pessoa que não tinha qualquer